Bem-vindos ao Haja Saúde, o podcast da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que lhe dá a conhecer o mundo da saúde de forma descomplicada e informativa. Aqui vamos desvendar os mistérios do corpo humano, entender doenças, desmistificar mitos e recolher conselhos para uma vida mais saudável e feliz. Se já se perguntou qual é a diferença entre uma constipação e uma gripe, como prevenir doenças, como emagrecer de forma segura ou que tipo de exercício físico deve praticar, este podcast é para si. A cada episódio, um tema diferente da saúde, em conversa com profissionais de diversas áreas da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Sente-se confortavelmente neste consultório e acompanhe-nos nesta jornada pela saúde. Olá, eu sou a Filipa Melo e este é mais um episódio da terceira temporada do Haja Saúde, o primeiro podcast de literacia de saúde integralmente produzido no âmbito do SNS. Hoje falaremos sobre terapia da fala em crianças. Para começarmos, 3 informações surpreendentes. Os bebés começam a processar sons da fala e a distinguir a entoação da voz da mãe por volta das 24 a 27 semanas da gestação. Ao nascer, imagine-se, já conseguem diferenciar de todas as outras vozes femininas. Segunda informação, ao estudar o mamilo da mãe quando ela o alimenta, o bebê utiliza 22 músculos faciais e 8 ossos cranianos. Este é o ginásio natural que o irá preparar e à sua língua e à mandíbula para os sons complexos da fala. E por fim, expande-se ainda mais. Até aos 10 meses, os bebés são completos cidadãos do mundo, capazes de distinguir sons de todas as línguas da Terra. Depois dessa idade, o cérebro faz uma seleção, aquilo que se chama uma poda sináptica, para se tornar especialista apenas nos sons que ouve habitualmente. Para a conversa de hoje sobre o surpreendente mundo da fala nas crianças, senta-se no consultório Susana Tortinha, terapeuta da fala da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Seja muito bem-vinda. Olá, muito prazer. Para quem nos escuta, prepare-se para aprender. Está aberto o consultório. Vamos lá, haja saúde. O que é que faz exatamente um terapeuta da fala no âmbito das crianças? Intervém em várias áreas, não é? Sim, o terapeuta da fala não ensina só a falar bem, temos este nome que é um pouco redutor, terapeuta da fala, mas nós intervimos na comunicação. Se pensarmos na comunicação como uma pirâmide, a base da pirâmide é a linguagem. Portanto, na linguagem nós intervimos em todas as intenções comunicativas, se a criança tem intenção, se aponta, que precisa disso para depois conseguir falar futuramente. O topo da pirâmide será então os sons da fala, a fala em si, em concreto, aquilo que sai da boca da criança. E depois toda a estrutura da pirâmide é a riqueza da motricidade orofacial, que permite depois pôr em prática a capacidade de que o processamento da linguagem, que está ao nível do cérebro, e a parte motora, o encadeamento com a motora, que depois produz os sons. Mas para isso precisamos de músculos na cara, precisamos dos músculos da garganta, precisamos de uma boa audição, de uma boa respiração, está tudo envolvido. Como um carro, precisamos de tudo, não é? Exatamente. Precisamos das rodas, precisamos do volante, precisamos do motor e a nossa face, a nossa língua, o céu da boca, Sim. tudo isso tem que funcionar. É isso que nós chamamos orofacial, não é? Exatamente, é. Doro da cara, boca e face. Como é que a terapia da fala pode apoiar, por exemplo, uma mãe com dificuldades na fase da amamentação? Quando a criança nasce e quando por algum motivo não consegue logo uma boa alimentação, neste caso na sucção do mamilo, Ou agarrar um mamilo, agarrar um mamilo, a chamada pega, a não é? pega, sim, quando isso não se faz corretamente, a criança começa a ter maior irritabilidade, porque não se alimenta bem, pode haver vários talinhos, faz umas covinhas nas bochechas, porque está a fazer determinada força que não deveria ser necessária. Portanto, quando a boca não envolve toda a mama e só vai à extremidade do mamilo, isso pode comprometer a sucção e faz com que o bebê não tenha tanta força para sugar, portanto não sai tanto leite, a mãe começa a ter dor, começa a ter fissuras, também começa a não ser agradável amamentar e começa a comprometer essa fase da alimentação. Aliás, quando as mulheres têm mastigo, é uma acumulação de leite porque o bebê não suga. Exato. O terapeuta da fala, fazendo que o bebê pegue como deve ser no mamilo da mãe, influencia até isso, até a saúde, digamos, da mama enquanto se amamenta
e o conforto da mãe. Que forma é que o freio da língua pode ter impactos na amamentação, mas também depois na fala futura? O freio da língua é uma membrana que está debaixo da língua e que permite que a língua saia mais ou menos, ou que consiga subir mais ou menos. Se ele for muito curto, limita o movimento da língua. Mas quando o bebê agarra na mama e vai sugar para puxar o leite, precisa fazer um movimento de sucção da língua. E esse próprio movimento, se tiver um freio muito reduzido, é limitado e o bebê não vai conseguir fazer, acaba então por, não conseguindo, naturalmente deixa de o fazer. Muitas vezes o freio não está curto, mas não está o bebê a fazer uma boa pega na mama, como falámos. E se não for bem avaliado, muitas vezes há um diagnóstico incorreto, e isso tem acontecido muitas vezes, e é proposto para cirurgia, para libertar o freio, para haver mais mobilidade da língua, mas a literatura não mostra evidências de benefícios do corte indiscriminado do freio, tem implicações futuras. Um freio que seja cortado indevidamente pode comprometer a fala da criança, porque nós precisamos que a língua tenha determinados movimentos muito contidos para fazer, por exemplo, todos os sons que são feitos com a ponta da língua, os lês, os t's, os d's, precisamos que sejam todos controlados. Um freio que esteja solto demais vai poder comprometer esse desenvolvimento. A partir de que idade que devemos esperar as primeiras palavras e quando é que os pais se devem preocupar? Cada criança é única, portanto, e todos temos o nosso tempo, mas existem certos timings que não devem ser descurados e existem sinais de alerta. O mais importante, desde que o bebê nasce e logo desde o início de como a amamentação que estávamos a falar, portanto, aquele contacto inicial da mãe com o filho no ato da amamentação, está a estimular a comunicação. E a base da fala é a comunicação, é o resultado final da comunicação. Um bebê que não interage com a mãe, que não se pronuncia, com balbúcios, com sons repetitivos, que não vai repetindo, a mãe interage com ele e ele faz sons de volta. Ali até ao primeiro ano de vida, os sonzinhos que vamos fazendo com as crianças, normalmente até colocamos logo a voz mais aguda, porque também se estimula mais a criança a uma resposta maior. Isso será logo ali um sinal de alerta. Se a criança não demonstra uma potência por comunicar. A seguir, por volta dos 2 anos, se a criança não diz papá, mamã, palavras usuais, se não há de todo qualquer intenção comunicativa e se não usa palavras com sentido para isso, também é outro sinal de alerta. Por volta dos 3 anos, a criança já deverá ter um vocabulário que é maioritariamente percebido por pessoas que não são do seu círculo social. Portanto, pessoas que estranhas à criança deverão conseguir compreendê-la minimamente. Se isso não acontecer, também poderá ser algo que faça levar os pais a procurar um especialista. Há muitos pais que acham muita piada às crianças que falam a bebê e que incentivam a falar a bebê até muito tarde. Isso tem alguma influência depois no desenvolvimento da fala? E muitas vezes o pai quer que a criança fale bem, mas depois acaba por imitar falar à bebê, exatamente. A criança aprende com o modelo do adulto, sempre. É importante a criança ir para a escola, tem o contacto dos seus pares e das outras crianças, vai aprendendo com elas, sobretudo ao nível da interação e da comunicação, mas em termos do modelo correto da fala, ela aprende com o adulto. E se o adulto a imita, está-lhe a dar um modelo incorreto. Além de tudo, se a imita e se ri e se acha que de alguma forma tem um retorno positivo para a criança, porque o pai fica contente quando a criança diz aquilo, está-lhe a dar um sinal indireto, mesmo sem se aperceber e sem o querer, que aquilo tem alguns benefícios, que é bonito. Não deixa de ser engraçado, todos nós achamos há certas palavras que nos tiram do sério e que nos fazem rir, mas a seguir deverá haver um reforço positivo da palavra articulada corretamente. É muito importante dar-lhe um modelo, pedir à criança para olhar para a boca e quando a criança diz um capacete em vez de capacete, não rir e a seguir dizer, pois, é o capacete. Nunca lhe dizer o não ou que ela está a dizer de forma errada, que esta parte também é importante. A criança está a falar e, em termos cerebrais, em termos linguísticos, ela está a falar corretamente, só ainda não consegue produzir da forma mais correta. O adulto precisa lhe dar o modelo e sempre com o feedback positivo, que ela disse bem, mas dá-lhe o modelo correto. Também para não impactar na autoestima. É outra coisa que nós vimos muito em consultório, crianças que nos chegam já a achar que não sabem dizer ou que têm algum defeito e que não conseguem falar bem como os outros colegas que são mais despachados e conseguem falar melhor. Dar-lhes a ideia de que falar e articular bem é crescer. É crescer. Por muito que nos custe, porque mesmo quando temos os filhos adultos ainda gostaríamos por vezes que eles fossem os nossos bebés, mas precisamos lhes dar, assim como investimos no currículo deles e em desporto, para que eles sejam as crianças
muito desenvolvidas e felizes, a fala é uma ferramenta para a vida e quanto mais competências tiverem ao nível da fala, vão socializar melhor, vão crescer de uma forma mais feliz. O uso prolongado da chupeta e o hábito de chuchar no dedo prejudicam a fala? Sim, não, quanto? Prejudicam imenso e também o de roer as unhas também, pode-se juntar aí esses 2 prejudicam muito. Uma chupeta que está sempre na boca quando a criança fala, acaba por não deixar a língua ir a sítios, a pontos articulatórios e um lê nunca vai acontecer, porque a língua precisa de subir para tocar no céu da boca e está lá a chupeta. Então em vez de bola, fica boa, porque a língua anda sempre cá em baixo, porque não sobe, porque não consegue, tem um objeto que impede que isso aconteça. Por outro lado, leva a alterações estruturais. O céu da boca começa a ficar abaulado na forma da chupeta, porque vai crescendo com aquele objeto constantemente ali a causar alterações. É difícil de retirar, muitas vezes parece doloroso. Já há situações bastante caricatas, porque as crianças sofrem, os pais sofrem, porque pensam que realmente a criança não consegue viver sem a chupeta. É um elemento da família. É um elemento da família, sim. Uhum. O dedo ainda é pior, porque o dedo está sempre ali e sempre que a criança o quer, vai com a mão à boca. E ainda é pior em termos estruturais, porque a forma do dedo acaba por fazer pressão contra o céu da boca e leva a muitas alterações depois futuras em termos dos dentes, implementação dentária, o crescimento da face, a própria cara começa a crescer de forma diferente. Algo que muitos pais não ligam à fala e que é a comida. Sim. Isto foi algo que falámos antes da entrevista e que a mim me surpreendeu, mas se calhar vai surpreender quem nos está a ouvir. Mas a sopa passada tem muito a ver com o falar bem ou mal. Sim, nós precisamos de músculos fortes para falar. A cabeça pensa em determinadas estrutura, o que nós queremos dizer, mas depois o que consegue pôr cá para fora o que nós pensamos são os nossos músculos. Os músculos da cara, os músculos da língua, que a língua é um músculo, os músculos da respiração. E a alimentação, a comida, a mastigação, a deglutição, é o que nos permite treinar estes músculos, fortalecê-los. Uma criança que só come passados ou líquidos ou que come só coisinhas moles, acaba por não ganhar força nem destreza nos músculos e acaba por não conseguir depois falar com palavras bem articuladas, porque ainda fala muito à bebê, porque não tem músculos molinhos. Fazemos aqui uma pequena pausa na conversa para ouvirmos a Diana Ralha com as informações úteis desta emissão. Voltamos já de seguida. Até já. Entre os meses de fevereiro e maio há um pequeno desfile da natureza que pode representar um risco sério para a saúde pública. Falamos da lagarta processionária, também conhecida como a lagarta dos pinheiros. É bastante fácil reconhecê-la. Estas lagartas deslocam-se em fila como se estivessem numa pequena procissão e daí vem o seu nome. Vivem sobretudo em pinheiros e nesta altura do ano descem das árvores para o solo para completar o seu ciclo de vida. O problema é que o corpo destas lagartas está coberto por milhares de pelos microscópicos urticantes. Estes pelos libertam uma substância irritante que pode provocar reações na pele, nos olhos e nas vias respiratórias. Quando entram em contacto com a pele, podem causar vermelhidão, comichão intensa, erupções cutâneas ou a sensação de queimadura. E se os pelos da lagarta atingirem os olhos, podem provocar irritações oculares graves. Se forem inalados, podem causar tosse, dificuldade em respirar ou reações alérgicas, sobretudo em pessoas mais sensíveis. E neste caso, de facto, há alguns grupos de risco que merecem a nossa atenção especial. As crianças, que tendem a tocar nas lagartas por mera curiosidade, as pessoas com alergias ou asma e também não esquecer os animais de estimação. Nos cães, por exemplo, o contacto pode ser particularmente grave. Ao lamber ou a cheirar a lagarta, os pelos podem provocar inflamações intensas na língua e na boca do animal, com inchaço, dor, salivação excessiva e dificuldade em engolir. E nestes casos é fundamental procurar rapidamente um veterinário. Então, o que é que devemos fazer se houver o contacto com uma lagarta processionária? A primeira regra é não esfregar a zona afetada, porque isso pode espalhar ainda mais os pelos urticantes. O ideal é lavar a pele com água abundante, de preferência sem friccionar, e retirar a roupa que possa ter ficado contaminada com estes minúsculos pelinhos. Se surgirem sintomas mais intensos, como uma dificuldade em respirar, um grande inchaço ou uma reação alérgica, deve procurar-se assistência médica de imediato.
No caso dos animais de estimação, a recomendação é não remover os pelos das lagartas com as mãos desprotegidas e contactar muito rapidamente um veterinário. E claro, a prevenção é essencial. Evite tocar nas lagartas ou nos ninhos que se observam nos pinheiros. São pequenos sacos brancos que muitas vezes vemos nas árvores. Ensine também as crianças a não mexer nestas lagartas e, ao passear os seus cães em zonas com pinheiros, procure mantê-los mais controlados nesta época do ano. A lagarta processionária faz parte do ecossistema, mas exige cautela. Estar informado é a melhor forma de evitar acidentes e aproveitar a natureza e a primavera que espreita, mas com toda a segurança. Estamos de volta à conversa. Obrigada por escutar o Haja Saúde. Desta vez falamos com Susana Portinha, terapeuta da fala da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Susana, outra coisa que se vê muito nas salas de espera são os meninos que têm muitas vezes a boca aberta e que têm também olheiras, não é? Sim, Parece que estão sempre no mundo da lua. é um sinal de alerta importante. Uma criança com uma boca aberta, forçosamente, é uma criança que respira mal. Respirando mal, também, mesmo a dormir, é uma criança que não descansa, que não vai ter uma boa oxigenação noturna. Por aí, às vezes, parece que são crianças no mundo da lua e que acordam cansadas e cheias de sono, e é só simplesmente porque não descansaram, acabaram por não dormir, efetivamente. E são crianças que, pela própria posição da boca aberta, que puxa a língua para uma posição mais baixa, vai fazer com que a língua não ande na posição que deveria estar, que é elevada atrás dos dentes de cima, e isso vai fazendo com que naturalmente a língua ganhe força, andando cá em baixo. Vai se desenvolvendo com uma língua mais molinha, que naturalmente vai afetando depois a articulação, porque é uma língua que não vai ter a força e coordenação para produzir os pontos articulatórios corretos, e vai fazer também com que seja uma língua que depois também não mastiga bem, não tem força para levar a comida mais pesada, não levando comida tão pesada facilmente. É uma criança que prefere comida mais molinha, levando comida mais molinha também não exercita no próprio ginásio da língua. Portanto, isso é um pescadinho de rabo na boca e acaba por ser um sinal bastante importante de alerta. Qual é que é a melhor forma de reagir quando uma criança começa a gaguejar? Porque nem toda a gaguez é preocupante. Sim, na criança há uma gaguez que surge por volta dos 3 anos, pode ser um pouquinho antes ou um pouquinho depois, mas é uma gaguez que é considerada uma gaguez do desenvolvimento, é uma Natural. natural. Sim, a gaguez fisiológica ela é considerada natural. Preocupa muito os pais e até muito frequentemente há alguém na família que também pode ter gaguez ou que também teve algum problema ao nível do crescimento, ao nível da fluência. Tu sabe o impacto que isso tem, mas essa gaguez é considerada normal, é chamar a atenção aos pais para isso. Os pais ficam muito preocupados e tentam acalmar a criança, pedir para ela respirar bem antes de falar, para falar calmamente. E isto indiretamente está a dar pistas à criança que a criança tem um problema qualquer que tem que controlar. O que é que se está a passar, não é? Entretanto, Ana, o que é que se está a passar? Em termos da própria criança, aquela gaguez surge derivado no seu desenvolvimento natural, em termos cognitivos, a criança já consegue elaborar frases um pouco complexas, mas em termos motores, em termos da concretização dos sons, ela ainda não tem capacidade para isso. Ou seja, aquilo que se pensava que era uma falha, afinal corresponde a uma falha, mas relativamente a um avanço. Isso, exatamente. É uma criança que já deu um salto em termos cognitivos, mas que ainda não consegue acompanhar esse salto em termos motores. E precisa de algum tempo, e para aí começa a patinar, por assim dizer, precisa daquele tempo para que toda a estrutura da frase que ela tem para dizer chegue efetivamente à boca, amadureça à boca. Se a criança não tentar controlar isso, isso vai passar com o tempo. O problema e a gaguez começa a instalar-se, a ser um pouco patológica, quando a criança começa, por achar que tem um problema, a tentar controlar a fala, porque a fala nós não controlamos, nós estamos aqui e falamos naturalmente, não controlamos o que dizemos. Quer dizer, ninguém começou a andar de bicicleta sem ter rodinhas, ou pelo menos sem ter uma mãozinha por trás, não é? É isso mesmo. Qual é a relação entre a audição e o desenvolvimento da fala? Como disse na sua introdução, a criança é um cidadão do mundo, nasce um cidadão do mundo. E depois, com a audição, começa a selecionar e vai esquecendo os sons que não ouve e começa a selecionar os sons que a rodeiam. Se a criança ouve mal, não faz essa seleção da forma correta. Para aprender a falar, a criança precisa de ter o modelo e entra pela audição. No Médio Tejo, com tanta mudança de temperatura, as otites são o prato do dia, não é? E se calhar os pais não dão muita atenção a isso. Uma criança que tem otites muito frequentes e que não ouve tão bem,
não vai desenvolver tão rapidamente a fala, será isso? É isso, faz todo o sentido estar a falar sobre esse tema. As otites são importantíssimas, e sobretudo há uma mais traiçoeira que é otites serosas, porque elas não dão dor, não dão febre e passam muitas vezes despercebidas. O líquido vai sendo criado dentro do ouvido e a criança ouve de uma forma abafada, como se estivesse dentro d'água, com a cabeça dentro de uma piscina. E ouvindo abafado, a criança está a ouvir bata, ouve pata. Não consegue fazer uma discriminação correta de determinados sons. E isto vai ter um impacto muito importante, tanto no desenvolvimento da fala, mas depois, mais importante ainda, vai ser no futuro, quando iniciar o ciclo escolar, o percurso escolar, quando precisar de escrever bata, vai buscar a imagem mental que tem de pata e começa com os erros de escrita e de leitura. Qualquer dúvida, se o pai fala para a criança e que ela não responda logo, são crianças que parece que ouvem só o que lhes interessa, muitas vezes não é. Muitas vezes são alguns sons, por exemplo, ouvem a campainha da porta, mas se lhes estamos a dizer alguma palavra, a criança pede muitas vezes para repetirem, porque não percebeu. Se chega muito para cima da televisão quando vê algo que lhe interessa, pode ser porque simplesmente não consegue discriminar bem os sons e precisa de estar mais perto da televisão. Todas as pistas que a criança der que pode não estar a ouvir bem, é um sinal importante procurar um otorrino. Sónia, o que é para si falar bem? Então, ao nível das crianças, falar bem é que a criança, sobretudo, mostre que tem intenção de comunicar, que consegue exteriorizar aquilo que tem na sua cabeça, mais do que se aos 3 anos já consegue articular tudo perfeitinho, como seria suposto só aos 6. Pode ainda falar a bebê aos 3, mas não falar a bebê aos 6. Pode ainda só apontar aos 2, mas não só apontar aos 4. Portanto, falar bem acima de tudo é que ver que a criança está a crescer, está a interagir com os adultos ou com as crianças e que demonstra que está a crescer de uma forma saudável e feliz. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada a quem esteve a ouvir-nos por ter estado connosco no Haja Saúde. Voltamos daqui a 15 dias neste consultório que lhe diz tudo, mesmo tudo sobre saúde, ou quase, pela sua saúde, para que haja saúde. Fique bem. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo dá a resposta direta a cerca de 170 mil utentes em 35 unidades funcionais de cuidados de saúde primários e 3 hospitais. Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, Nossa Senhora da Graça, em Tomar e Rainha Santa Isabel, em Torres Novas. Iniciou atividade em janeiro de 2024, a partir de uma reestruturação do modelo organizativo do SNS, para mais e melhores cuidados e uma relação mais próxima com a comunidade dos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézero, Mação, Sardual, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei. Obrigada por estar connosco neste podcast. Subscreva-o e marque-o na agenda. Siga-nos nas redes sociais. Estamos juntos para cuidar de si e dos seus. Haja saúde!